Oi, gente, aqui é a Jade do Instantes Sorrisos e hoje eu tô aqui pra conversar com vocês sobre as coisas que eu mais odeio em livros. Todo mundo tem algumas coisas que não gosta. A gente aqui no Booktube acaba falando muito sobre as coisas que a gente gosta, porque é óbvio que é muito melhor a gente ficar enaltecendo o que a gente gosta. Mas tem coisas que simplesmente não rolam, que desagradam, muda de leitor para leitor. É óbvio que esse vídeo ele é baseado inteiramente na minha opinião. Não tem problema se alguma das coisas que eu disser aqui você gostar, tá tudo bem, a gente pode ter opiniões diferentes. Antes de começar o vídeo, eu só quero lembrar vocês de curtir o vídeo se vocês gostarem e se inscreverem no canal para receber os próximos vídeos. Eu vou dividir esse vídeo em 2 blocos, cada bloco vão ter 3 coisas que eu não gosto. Um deles vai ser focado em narrativa e escrita e o outro vai ser focado em personagens e os relacionamentos dos personagens. Então, nesse primeiro bloco aqui, a primeira coisa que me desagrada é quando um autor resolve contar o que está acontecendo, mas não mostrar o que está acontecendo. Geralmente eu noto essa característica na escrita de autores que são iniciantes ainda, que ainda estão encontrando o jeito deles de narrarem e contarem histórias, mas é realmente uma coisa que me desagrada muito. Para mim, mostrar os acontecimentos é muito importante, porque isso cria uma imersão muito maior do leitor na história. Isso dá uma vivacidade para a sua história, dá uma realidade para os seus personagens. Quando o personagem começa a narrar, principalmente se for alguma coisa muito grande, ao invés de o autor mostrar o que está acontecendo, isso já me dá logo um negócio ruim e me tira completamente do clima da história. Óbvio que existem jeitos e jeitos de fazer essa contagem, existem jeitos que funcionam, tem outros que não funcionam. No geral, quando eu noto isso, eu não gosto muito. O meu segundo ponto é que eu detesto histórias que têm diálogos mal escritos. Eu acho que diálogos é provavelmente uma das coisas mais difíceis de se escrever numa história, porque aqueles diálogos eles precisam estar completamente em sintonia com o tom da sua história e a voz de cada personagem precisa ser muito distinta. Os seus personagens eles têm que estar muito bem construídos a ponto de que o leitor ele possa diferenciar a voz de cada um sem que precise ser dito o tempo todo. Fulano disse isso, fulano disse aquilo, cicrano não sei o quê. Precisa estar muito claro, seus personagens têm que estar muito bem desenvolvidos para que isso aconteça. E os diálogos eles precisam soar naturais. Eu não estou dizendo que todos os diálogos eles têm que ter um tom de oralidade, do jeito que a gente fala, porque nem todas as histórias vão ter esse tom. Mas o diálogo ele precisa completamente estar em sintonia com a personalidade dos personagens, como eu disse, e com o estilo de história que você está contando. Quando os diálogos são mal escritos, ou quando tem aquelas muitas descrições depois dos diálogos para poder explicar o que personagem X estava sentindo quando ele falou tal coisa, isso me tira completamente do clima da história. Porque para mim, diálogos bem escritos por si só, na maior parte das vezes, eles já expressam o que o personagem estava sentindo, por exemplo, sem a necessidade de ficar fazendo várias explicações do lado. E o terceiro ponto sobre narrativa e escrita que me irrita é quando não tem objetividade nas histórias. Eu acho que cada autor tem o seu estilo diferente de contar a sua história, o que ele coloca lá, o estilo de escrita, mas eu acho que tudo precisa estar muito bem amarradinho. Tudo que tá lá precisa fazer sentido de estar lá. Não adianta colocar vários acontecimentos e várias coisas que simplesmente não fazem sentido com o enredo como um todo. E isso eu não tô dizendo que, tipo assim, a gente não pode ter uma história com um ritmo mais lento, ou uma história que o autor faça um floreamento maior, um trabalho maior de linguagem. Não é isso. Na realidade, eu gosto muito de histórias assim. Mas eu acho que a sua história e os acontecimentos dela precisam estar muito claros e muito bem amarrados, tanto para o autor quanto para o leitor. E agora vamos partir para o segundo bloco, que é o bloco dos personagens e das relações entre eles. A primeira coisa que eu odeio quando tem é Insta-Love. Sério, eu detesto. Inclusive, está aqui na minha cabeça um livro que eu não vou falar aqui nesse vídeo, porque esse vídeo eu quero focar só nas características, mas já está na minha cabeça um livro que eu li recentemente que tem Insta-Love e que foi um dos grandes pontos que fez eu desgostar desse livro. Pra mim, como leitora, se o autor pretende colocar um casal na história e fazer o desenvolvimento desse romance, ele realmente precisa fazer um desenvolvimento que faça sentido, que tome o tempo que for necessário, porque senão eu não consigo torcer pelos personagens, eu não consigo acreditar naquela relação e isso me tira muito da leitura. Se o romance não estiver bem desenvolvido, se os personagens só se verem e aí pronto, já tem um sentimento muito forte, o Insta-Love e tal, pra mim
não faz sentido, eu não gosto realmente, é uma coisa pessoal. Eu entendo que tem alguns instaloves de histórias que tem uma explicação e eu acho que em alguns momentos talvez possa ser bem executado, mas no geral isso é uma coisa que me desagrada bastante. A segunda coisa que eu detesto é quando os personagens eles simplesmente não se comunicam. E eu não tô falando aqui de quando o personagem ele tenta falar sobre, sei lá, o que ele tá sentindo, ou uma coisa que aconteceu, que é muito importante para aqueles personagens, e aí ele tem algum problema que ele não consegue resolver com outro personagem. Não é isso. Porque eu entendo que problemas de comunicação, de você falar uma coisa e aí não conseguir se entender com a pessoa, isso acontece. O que eu não gosto é quando os personagens simplesmente não vão falar sobre isso, e aí, a partir disso, acontece um monte de coisa que vai mover a história, simplesmente porque os personagens não tentaram se comunicar. Esse negócio da falta de comunicação, das pessoas não falarem o que estava acontecendo e tal, em outros momentos da minha vida, eu já consegui aceitar isso, eu já consegui até gostar disso, mas conforme eu fui crescendo para outros tipos de leitura e fazendo leituras mais críticas, isso parou de funcionar para mim. Então eu acho que a falta de comunicação ela pode acontecer, mas ela tem que ser construída de um jeito em que os personagens eles falem o que eles estão sentindo, eles falem o que está acontecendo. E se eles não conseguirem se entender, aí eu consigo acreditar. Mas eu não consigo lidar com os personagens que eles simplesmente escolhem não falar as coisas. E o terceiro e último ponto que eu detesto é quando a gente tem personagens que são planos. Pra mim, todos os personagens, eles têm que ser muito bem desenvolvidos, mesmo que eles sejam personagens secundários. Eu não gosto quando os personagens, eles são simplesmente definidos por uma característica específica, porque fica parecendo que aquele personagem, ele saiu de um desenho animado muito mal feito, e eu preciso acreditar que aquele personagem poderia existir. Eu sei que tem histórias, sei lá, fantasias, mundos, dragões e não sei o que, e aqueles personagens existem só dentro da ficção. Mas mesmo assim, eu preciso, como leitora, conseguir acreditar que aquele personagem poderia existir na vida real. Isso é uma coisa que é muito importante pra mim, e eu realmente não gosto quando os personagens, eles são mal desenvolvidos. Bom, essas foram as coisas que eu odeio em livros. Óbvio que existem outras, eu poderia ficar falando sobre várias coisas que eu acho ruins quando autores fazem, mas eu acho que esse vídeo ia ficar muito longo, eu quis falar só sobre essas coisas. Deixa aqui nos comentários o que irrita mais vocês em livros, o que te tira da leitura quando você tá lendo, porque todo mundo tem aquela coisinha que assim, não dá, que não suporta, que não consegue lidar quando tá lendo um livro. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!